Justiça e responsabilidade. O recado do STF no caso Zambelli e Delgatti. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, STF, condenou a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. A decisão marca um ponto de inflexão importante na relação entre o judiciário e agentes públicos que abusam do poder para comprometer instituições democráticas. Zambelli recebeu pena de 10 anos de prisão, além da perda do mandato parlamentar. Delgatti, cúmplice na ação, foi condenado a 8 anos e 3 meses de reclusão. Mais do que um veredito técnico, a decisão do STF carrega um forte simbolismo. Demonstra que, independentemente de cargo, posição política ou visibilidade pública, a lei deve valer para todos. Em tempos de descrédito nas instituições, esse tipo de posicionamento firme é essencial para restaurar a confiança da população no sistema judiciário. A gravidade do crime não pode ser relativizada. A invasão de sistemas do CNJ não é apenas uma infração contra dados e protocolos de segurança. Trata-se de uma afronta direta à estrutura de um dos pilares da República, o Judiciário. A tentativa de manipulação de registros e documentos judiciais, se bem-sucedida, poderia ter efeitos devastadores sobre processos, decisões e até mesmo sobre a história jurídica do país. É preciso reconhecer também o papel do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, que vem sendo protagonista em diversas frentes de defesa do Estado Democrático de Direito. Embora algumas de suas decisões gerem debates, neste caso específico sua postura reflete um compromisso necessário com a preservação das instituições e da legalidade. A condenação de uma parlamentar em exercício, com perda de mandato, é um fato político relevante. Mas mais importante que o impacto político imediato é a mensagem institucional de que a imunidade parlamentar não é sinônimo de impunidade. O Brasil ainda caminha para uma democracia mais madura, e decisões como essa são passos importantes. A lei, quando aplicada com isenção e rigor, deixa de ser apenas uma promessa abstrata e passa a funcionar como um instrumento real de justiça, algo que a sociedade clama há décadas. Por unanimidade, o STF condena Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti por invasão aos sistemas do CNJ. Os ministros acompanharam o relator Alexandre de Moraes. Zambelli foi condenado a 10 anos de prisão e perda do mandato parlamentar. E Walter Delgatti a 8 anos e 3 meses de prisão. Essas informações que acabam de chegar e a gente vai direto para conversar com os nossos comentaristas, o Cristiano Vilela e também o Nelson Kobayashi aqui no nosso telão. A condenação de Zambelli e o desafio da execução da justiça no parlamento. A recente condenação da deputada Carla Zambelli pelo Supremo Tribunal Federal, STF, reacendeu um debate fundamental sobre o funcionamento das instituições brasileiras. Até que ponto o parlamento está disposto e é obrigado a cumprir decisões judiciais? Com uma sentença clara e firme do STF que determina não apenas a prisão da parlamentar, mas também a perda do seu mandato, o foco agora se desloca para a Câmara dos Deputados, que tem a responsabilidade de transformar a decisão judicial em realidade política. Como bem apontado pelo comentarista Cristiano Vilela, embora ainda haja a possibilidade de recursos, o caminho para Zambelli se estreita. A decisão do Supremo, ao ser definitiva, exige uma resposta clara da Câmara dos Deputados, cumprir o chamado poder-dever de executar a ordem judicial. Nesse contexto, a independência entre os poderes não pode ser confundida com a possibilidade de obstrução da justiça. Historicamente, o Congresso brasileiro tem demonstrado certa resistência em aplicar sanções a seus próprios membros, especialmente quando envolvem cassação de mandato. Isso gera uma sensação recorrente de impunidade e protege, muitas vezes, parlamentares envolvidos em crimes graves sob o manto da imunidade. No entanto, quando o STF julga e condena uma deputada, de forma unânime, não há mais espaço legítimo para hesitação. É preciso reforçar que a atuação da justiça não termina na sentença. A execução penal e as consequências políticas de uma condenação precisam ser observadas com rigor.
especialmente em casos que envolvem figuras públicas. A credibilidade das instituições está em jogo. A Câmara dos Deputados, ao receber a decisão do STF, deve agir com responsabilidade institucional. Não se trata de julgamento político, mas de cumprimento de uma ordem judicial definitiva. A sociedade brasileira já está farta de ver a justiça barrada por interesses corporativos ou partidários. O momento exige maturidade política e compromisso com a legalidade. Neste caso, mais do que nunca, o Brasil testa sua capacidade de funcionar como um Estado de direito pleno. O cumprimento da condenação de Carla Zambelli e a execução da perda de seu mandato serão um termômetro da seriedade com que tratamos nossa democracia. Ô Vilela, a gente já falava há algum tempo sobre essa possibilidade e com o Supremo formando essa maioria. Como é que isso fica? Ela vai ser presa, não vai ser presa? Quais são as projeções para esse caso? Olha, Tiago, ainda há a possibilidade do manejo de outros recursos, mas a situação vai ficando cada vez mais difícil para parlamentar. E, nesse sentido, já tivemos a manifestação por parte do relator de que, uma vez havendo a decisão definitiva por parte do Supremo Tribunal Federal, vem a decretação de perda de mandato eletiva que deve ser colocada em prática pela Câmara dos Deputados. Não existe possibilidade de análise, de avaliação, de decisão em contrário, mas a Câmara dos Deputados tem o poder-dever de cumprir essa decisão judicial. E, ao que tudo indica, de acordo com um posicionamento tão firme como esse, por parte do Supremo Tribunal Federal, é o que está caminhando para acontecer. Entre a justiça e a política, o destino de Carla Zambelli e o cálculo do PL. A condenação de Carla Zambelli pelo STF não apenas mexe com os bastidores do Congresso, mas também coloca o Partido Liberal, PL, diante de uma equação política delicada. Com a decisão judicial que impõe a perda de mandato a parlamentar, entra em cena um componente tipicamente brasileiro: a politização da punição. A Câmara dos Deputados terá agora de lidar com uma sentença criminal que impõe consequências diretas a uma de suas integrantes. Mas, como bem lembrado no debate entre os comentaristas Nelson Cobai e Cristiano Vilela, a decisão jurídica é apenas parte do processo. O desfecho passa, inevitavelmente, por escolhas políticas. O Conselho de Ética, instituição interna do Parlamento, é o campo onde essa disputa tende a se intensificar. Ainda que seja um órgão com aparência técnica, sua essência é política. São deputados julgando outros deputados, e isso, por si só, já condiciona qualquer decisão a interesses partidários, alianças e conveniências momentâneas. Não se trata de ignorar a gravidade dos fatos, mas de reconhecer que, na prática, punições políticas nem sempre acompanham a lógica jurídica. E é aí que o caso Zambelli ganha contornos ainda mais complexos. O PL pode, paradoxalmente, encontrar vantagens na perda do mandato da deputada. Contra ela, corre também uma ação na Justiça Eleitoral que, se avançar, pode colocar em risco não apenas seu cargo, mas também o de outros parlamentares eleitos com base nos votos da legenda, como Tiririca e Bilinski. Uma cassação por decisão do STF, por outro lado, isolaria o problema à figura de Zambelli, poupando o partido de maiores perdas. Essa possibilidade revela um traço perverso da política brasileira. Em alguns casos, pode ser mais conveniente para um partido deixar que a justiça puna um de seus membros do que enfrentá-lo politicamente. Não é por princípio, mas por estratégia. No fim das contas, a dúvida que paira é, com a decisão do STF sendo executada, a ação eleitoral contra Zambelli continuará ou será arquivada? Se for extinta, o PL sairá ganhando. Caso contrário, os danos podem se multiplicar. Independentemente da resposta, o episódio escancara como decisões jurídicas e cálculos políticos caminham lado a lado no Brasil, e como, muitas vezes, a sobrevivência partidária se sobrepõe à coerência ética. O caso Zambelli é mais do que um episódio individual. É um retrato do entrelaçamento entre justiça e política, onde cada movimento é cuidadosamente medido não apenas pelo que é certo ou errado, mas pelo que convém a quem detém o poder.
E, Kobayashi, até que ponto é uma decisão política da própria Câmara de tomar essa decisão? A gente fala muito do Conselho de Ética. O Conselho de Ética é uma instituição dentro do Congresso, uma instituição política. E nesse caso? Continua sendo política, Tiago, e vai julgar politicamente. E é natural que julgue mesmo politicamente. Todas as decisões do Conselho de Ética são dessa natureza. Até por isso é que são políticos que julgam e não juízes. Se fosse para ter uma decisão técnica, isso iria para o judiciário. E, de fato, provavelmente a Carla Zambelli vai, sim, perder o mandato e talvez isso possa interessar o próprio PL. Por quê? Porque corre contra ela também uma ação na Justiça Eleitoral que tiraria dela o mandato e isso poderia respingar em outros parlamentares, como no caso o Tiririca, o deputado Bilinski aqui de São Paulo também, que perderiam junto com ela esse mandato. A questão agora a saber, talvez o Vilela, que é o especialista na área, possa nos ajudar, a questão é saber se agora, com a perda do mandato pela decisão do STF, numa ação criminal, se aquela ação da Justiça Eleitoral vai continuar ou ela simplesmente vai ser arquivada. Essa é a questão que talvez interesse ao PL. Quem sou eu para contestar essa questão do Nelson Kobayashi, não é isso, meu caro Vilela? Olha, Tiago, essa vai ser uma questão de grande controvérsia caso isso venha a acontecer. Em tese, a ação do ponto de vista eleitoral ela pode prosperar à medida que ela venha a combater os votos que foram dados para parlamentar e que foram fundamentais no somatório das cadeiras que o partido dela, o Partido Liberal, acabou conseguindo nas eleições de 2022. Agora, de fato, é um tema controvertido e que vai ser objeto de uma discussão de teses. E isso será realmente algo que pode definir quem permanecerá ou quem eventualmente assumirá as próximas vagas na Câmara dos Deputados.